Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim. Meu nome é Antônio e hoje falaremos sobre os mandamentos de Deus. Quais seriam os mandamentos deixados pelo Criador? Estariam esses mandamentos em vigor até os dias de hoje? Ou teriam sido esses mandamentos alterados pelo Criador? Como sempre, para respondermos a essas perguntas, nos utilizaremos da Palavra do Senhor. E para isso, precisamos de ajuda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo e bendito nome. Mais uma vez buscamos, na Tua Palavra, conhecer um pouco mais sobre a Tua vontade para cada um de nós. Mas somos falhos e, por isso, mais uma vez clamamos primeiramente pelo Teu perdão e também sabedoria, para que tenhamos uma melhor compreensão sobre este assunto e que o Teu Santo Espírito se faça presente, para que eu seja apenas um instrumento. Por favor, Senhor, me perdoa e me capacita. E também prepara o coração de todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Te peço em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Os mandamentos de Deus são um dos assuntos mais controversos para se falar, pois trata-se de uma parte da lei do próprio Criador, um reflexo de seu caráter, a qual foi atacada por Lúcifer desde o início da sua rebelião, e é a questão na qual ele mais se empenhou para convencer, a princípio, os anjos que escolheram estar ao seu lado, e posteriormente também a uma parte da raça humana, aqueles que não escolheram estar ao lado de Cristo. Sabem, desde que Gutenberg inventou a imprensa ou prensa móvel no ano de 1455 na Alemanha, a Bíblia é considerada o livro mais impresso de todos os tempos. Mas, infelizmente, é um livro muito pouco lido pela maioria das pessoas. Vejam que forte este texto, do capítulo 4 do livro de Oséias, no verso 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Perceberam a importância de conhecermos a palavra do Senhor? Pois só através dela poderemos adquirir o conhecimento necessário para que não sejamos destruídos. E é através dela que poderemos conhecer a vontade do Criador para cada um de nós. E também as suas leis, que foram criadas não para serem um fardo ou limitar a nossa liberdade, como defende o inimigo de Deus e das almas, mas para que haja uma harmonia entre toda a criação e também para a felicidade de todos. Desde que esse ataque se iniciou no céu, como descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do verso 7. E houve guerra no céu. Miguel, que é o próprio Jesus Cristo, e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Sem o conhecimento, estaremos expostos aos enganos de Satanás, e correndo o risco de sermos destruídos. Misericórdia. É por isso que nós, deste canal, incentivamos a todos que estudem e conheçam mais da Palavra do Senhor. Comecem com 3 capítulos por dia e não se esqueçam de orar antes de cada leitura. Tenho certeza, aos poucos, essa leitura vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de vocês. Experimentem, é bom. Mas antes de entrarmos no assunto dos mandamentos de Deus, precisamos saber que um dia haverá um juízo e precisamos estar cientes e preparados para tal, pois este juízo se utilizará desses mandamentos para decidir quem deve ou não participar com o Senhor da vida eterna. Salomão nos advertiu, no livro de Eclesiastes, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, como cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Paulo também nos advertiu, no livro de Romanos, porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Este dia de juízo para todos, na verdade, já se iniciou.
A última profecia com data se cumpriu em 1844 e está registrada no livro de Daniel. E ele me disse: até 2300 dias, então o santuário será purificado. Este é um assunto bastante complexo, no qual não nos aprofundaremos nesta oportunidade, mesmo porque temos outros vídeos deste canal que detalham bem este assunto. No entanto, historicamente, esta profecia teve seu início no ano de 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução do templo em Jerusalém. E se cumpriu no ano de 1844, ocasião em que as pessoas deste tempo acreditaram que ocorreria a segunda vinda de Cristo a este mundo, o que não aconteceu, provocando assim uma grande decepção, fazendo que um grande número de pessoas abandonassem sua fé. No entanto, após dedicados estudos, descobriram que o santuário a ser purificado não seria o planeta Terra, mas sim o santuário celestial. Vou deixar aqui um texto do livro de Apocalipse que ajudou a consolar aqueles que ficaram decepcionados quando a segunda vinda de Cristo não aconteceu em 1844. Está no capítulo 10. Vejamos a partir do verso 8. E a voz que ouvi do céu falou comigo, no caso João, novamente, e disse: vai e toma o pequeno livro que está aberto, na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse: dá-me o pequeno livro. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi, e ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: tu deves profetizar novamente diante de muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Pois bem, o que pode ser mais doce, tal como o mel, do que se ouvir que Jesus está voltando em pouco tempo? Por outro lado, o que pode ser mais amargo em nosso ventre do que saber que a notícia de sua volta não se cumpriu? Este foi o recado deixado para os filhos de Deus que passaram pela grande decepção de 1844. E foi dito que deveriam profetizar novamente, diante de muitos povos e nações e línguas e reis. Juntemos a isso o que a profecia de Daniel afirma, que até 2300 dias, então o santuário será purificado. Ou seja, a partir de 1844, Cristo, nosso sumo sacerdote, realizaria no céu o tipo de purificação que os sacerdotes do antigo Israel realizavam aqui na terra, no dia 10 de cada 7º mês, no dia da expiação, o qual era apenas um tipo, uma sombra, do que o próprio Cristo está realizando por nós neste instante no céu. E após o término desta purificação, então ocorrerá a segunda vinda de Cristo a este mundo, para buscar os seus. Assim seja. Paulo nos lembra, em sua segunda carta aos Coríntios, que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E João nos afirma no livro de Apocalipse que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Paulo também, em sua carta aos Romanos, nos deixa uma esperança, a de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como andar segundo o Espírito e não segundo a carne? Pois Paulo também afirma em sua carta aos Romanos que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Outra tradução diz que destituídos estão da glória de Deus. E complementa que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Lucas, ele, Jesus Cristo, disse: as coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. É verdade, é praticamente impossível a cada um de nós deixar de pecar. É como Paulo afirma também em Romanos, como está escrito: não há nenhum justo, não, nenhum. E é por isso que, por sua misericórdia, Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através dele,
segundo o que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Mas, para isso, precisamos conhecer a Cristo e aos seus mandamentos. O que vimos até aqui, como introdução, se trata do conhecimento de que haverá um dia no qual prestaremos contas de nossos atos nesta vida, no chamado Dia do Juízo, o que acontecerá na terceira vinda de Jesus Cristo a este mundo, assunto de nosso vídeo anterior. Lembrando que ainda estamos aguardando a segunda vinda. Nesse chamado juízo, os mandamentos de Deus serão o parâmetro pelo qual esse julgamento será decidido. No entanto, a lei de Deus não se resume aos 10 mandamentos, os quais veremos em seguida no capítulo 20 do livro de Êxodo. Pois este capítulo trata da lei moral apenas, mas existem também outras leis, como a lei civil, a qual conhecemos como as leis constitucionais de cada país, descritas por Moisés para a nação israelita, principalmente no livro de Êxodo. Mas temos também a lei de saúde, para que a nação israelita tivesse o conhecimento do que deveríamos e do que não deveríamos comer para termos saúde, e isso através de uma alimentação saudável. Faremos uma série também sobre este assunto de saúde no futuro. Temos a lei cerimonial, que tratava das ofertas específicas que envolviam o ritual do santuário, o qual tipificava o sacrifício que Cristo faria para a nossa salvação. Outro assunto sobre o qual nos utilizaremos de uma série, para que possamos atingir sobre ele uma boa compreensão. Também temos outras leis, como a lei sanitária, instituída principalmente enquanto viveram no deserto, mas válidas para todos os tempos, além de ordenanças e estatutos, os quais o Senhor concedeu para todos os seus filhos, a fim de que pudéssemos ser verdadeiramente livres de doenças e das limitações desta vida, e assim atingíssemos uma felicidade plena. Vamos ao nosso texto principal de hoje, que está no capítulo 20 do livro de Êxodo, verso 1. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Este verso 2 não pode ser passado desapercebido em uma leitura superficial, pois tem um significado muito amplo e é muito importante entendermos o seu significado, pois ele começa com Eu sou e continua com o Senhor e acrescenta Teu Deus. Só o Eu sou já implica em profunda reverência por parte do povo israelita, pois para eles Eu sou criou todas as coisas. É como está escrito no livro de Colossenses, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ao Senhor pertencem todas as coisas, pois ele é o teu Deus, o Todo-Poderoso. Este Deus os havia tirado da terra do Egito, da casa de servidão. O Egito na Bíblia representa o pecado, pois é um símbolo de rebelião aberta, tal como descrito no livro de Êxodo, no capítulo 5. Vejam o que diz o verso 2. E disse Faraó: Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. A cultura egípcia antiga representa principalmente o ateísmo, pois não reconhecia a Deus como sendo o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a quem tudo pertence. Mas tinha na figura de Faraó um ser superior, que ocupava o lugar do próprio Deus, o qual, após sua morte, acreditava-se que viveria eternamente em uma nova vida. Percebam que, após a queda de Adão, ainda no Éden, este Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e a quem tudo pertence, instituiu o sacrifício de animais, os quais eram um tipo, uma sombra do que o próprio Jesus Cristo faria por todos aqueles que, pela fé, aguardavam a vinda de um Redentor. Porque existe um preço a ser pago pelos pecados da humanidade, e para isso foi instituída a lei cerimonial, o ritual do santuário, através do qual todos os que escolhessem estar ao lado de Deus
deveriam oferecer em sacrifício um animal específico, o qual simbolicamente representava o sacrifício verdadeiro. O Egito havia feito o povo israelita de escravo, mas o Deus Criador havia libertado o seu povo da escravidão para que pudessem sacrificar no deserto, e é só então que os convida a segui-lo, oferecendo para isso os seus mandamentos, os quais representam apenas uma parte de sua lei, a lei moral, a qual mostra como deveria ser o relacionamento de cada um para com Deus e também para com o seu semelhante. Vejamos agora dos versos 3 ao 17, os quais eu separo aqui do 1º ao 10º mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo a palavra do Senhor, só existe um Deus, mas em 3 pessoas, o que será o tema de um de nossos estudos futuros. Segundo mandamento: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não existe nada, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem mesmo homens, nem que esteja na água abaixo da terra, que possa, ainda que palidamente, representar a Deus. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, porque o Senhor Deus é santo, o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas, e nós somos apenas meros mortais, seres caídos. Quarto mandamento: lembra-te do dia do Shabat, ou sábado, ou descanso, para mantê-lo santo, separado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, ou sábado, do Senhor, teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. O sábado será assunto de nosso próximo estudo. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Este é o único mandamento que vem acompanhado de uma bênção. Sexto mandamento: não assassinarás ou não matarás. Sétimo mandamento: não cometerás adultério. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não darás falso testemunho contra teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. No capítulo 31 do livro do Êxodo, no verso 18, a palavra de Deus declara que o Senhor deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Importante lembrar que, de quase tudo o que Deus criou, ele o fez apenas com a sua palavra. E pela manifestação de seu poder, tudo veio a existir. No entanto, houveram 2 coisas apenas, as quais ele fez de forma diferente. Uma delas foi o homem, que ele formou do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, tornando o homem uma alma vivente. E para isso, eu creio que ele tenha se abaixado até a superfície da terra, para assim moldar o homem com as suas próprias mãos. E a outra coisa que ele fez de forma diferente foi quando ele nos concedeu os seus mandamentos, os quais, antes de entregá-los a Moisés,
Ele os escreveu com o seu próprio dedo. Sabem, ao analisarmos o universo, percebemos que corpos celestes e gigantescos exercem força uns sobre os outros, enquanto todos estão em um movimento cíclico constante e de uma forma absurdamente harmoniosa. E isso já acontece há uma eternidade no passado. Percebemos então que certamente tudo é regido por leis. Do contrário, tudo seria um caos. O nosso próprio planeta, a Terra, não foge à regra. Ela vaga pelo espaço em torno do Sol a uma velocidade constante e gira em torno de si mesma também de forma constante, obedecendo a um conjunto de leis que permitem a nossa própria sobrevivência. Como exemplo, temos a lei da gravidade, que nos mantém como se todos estivéssemos na parte de cima deste planeta. E isso é maravilhoso para mim. Observemos também a natureza na Terra. Parece ter sido planejada com o objetivo de manter a nossa sobrevivência. Os rios provêm água pura que brotam em suas nascentes e seguem o seu curso até os oceanos, providenciando água para saciar a nossa sede, nossas necessidades de higiene e também regam a terra para prover a nossa alimentação. Notem também os ciclos das chuvas, as estações do ano. Tudo isso não pode ter vindo à existência por um mero acaso, não acham? A palavra do Senhor nos apresenta a opção de crermos em um Deus criador, poderoso o suficiente para criar tudo o que existe. Mas esta mesma palavra nos permite conhecer o caráter deste Deus. Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Senhor e não muda. Do contrário, seríamos consumidos. E Jesus Cristo também é o mesmo, ontem e hoje e para sempre. Sendo a lei um reflexo do caráter do próprio Deus, portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Certa vez, um doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, com estas palavras, resumiu os 10 mandamentos em 2, pois os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso amor para com Deus, e os outros 6 mandamentos se referem ao nosso amor para com o nosso semelhante. Uma outra vez, eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele, Jesus, disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E Jesus reafirma em outra ocasião: Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Nós falamos neste estudo sobre os mandamentos de Deus, que são apenas uma parte de sua lei. Mas, infelizmente, existe uma confusão proposital, motivada pelo inimigo de Deus e das almas, a respeito de 2 leis distintas. Uma é a lei moral, a qual se trata dos 10 mandamentos, entregues por Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E a outra é a lei cerimonial, da qual Jesus Cristo era o antítipo, representado por todos os animais sacrificados, desde o primeiro oferecido por Adão após a entrada do pecado neste mundo, até o último, oferecido antes de sua morte na cruz. O próprio João Batista disse dele: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega ou tira o pecado do mundo. A respeito da lei cerimonial e não da lei moral, o próprio Jesus Cristo disse que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito dele na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E quando Jesus Cristo fala da lei de Moisés, ele se refere à Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio. Essa é a lei de Moisés para os discípulos de Cristo, com quem ele falava. E juntando esses 5 primeiros livros com os Salmos e os Profetas, temos o Antigo Testamento inteiro, entendem? Esta lei, chamada de lei cerimonial, se cumpriria nele, Jesus Cristo, de quem o próprio ritual do santuário, tipificado pelas ordenanças e estatutos da Torá, como também muitos profetas e salmos, anunciaram também muitos detalhes de quando e como seriam os acontecimentos a respeito de seu nascimento, sua vida, ministério e crucifixão. O próprio Jesus Cristo afirmou de si mesmo: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra, em outras traduções se diz, nem um pingo no i ou um tio da letra, não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Se referindo ao preço que precisaria ser pago pelos pecados da humanidade, para que pudéssemos novamente termos o direito a uma vida plena e eterna, na presença do Senhor, e também quanto à validade eterna da própria lei, que não mudará jamais. Paulo declara no livro aos Romanos que nossa fé, de forma alguma, deve anular a lei, mas antes sim, nossa fé deve estabelecer a lei. Infelizmente, por falta de conhecimento, somos levados a seguir tradições humanas. Vejamos uma contenda entre alguns fariseus e escribas com Jesus a respeito de uma tradição de homens quanto ao lavar das mãos. Está no capítulo 7 do livro de Marcos, verso 5. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele, Jesus Cristo, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens? Como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis? E ele dizia-lhes: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Verso 13. Fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. Ainda que o lavar das mãos fosse e ainda seja uma prática de higiene válida, pela tradição, se colocava isso como de maior importância do que a obediência às próprias leis de Deus, como o amor ao próximo, por exemplo, o qual estava sendo deixado de lado na tentativa de se buscar oportunidade para a condenação de alguém, por qualquer motivo que fosse, entendem? E o inimigo de Deus e das almas tem trabalhado nisso por séculos, na tentativa de invalidar a lei de Deus, colocando em lugar muitas tradições humanas. É como profetizou Daniel, e ele, Satanás, falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, aqueles que procuram obedecer, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão, até um tempo e tempos e a divisão de tempo. Neste período de perseguição, de um tempo e tempos e a divisão de tempo, que equivale a 42 meses ou ainda 1260 dias ou anos proféticos, a própria Bíblia, a palavra de Deus, foi proibida, mas o livro de Apocalipse afirma no capítulo 11, no verso 3, que o Senhor daria poder às suas 2 testemunhas, e elas profetizariam por 1260 dias, vestidos de saco de crina. Sabem quem são essas 2 testemunhas? São o Antigo e o Novo Testamento, a própria palavra do Senhor, a Bíblia, que, a partir do edito de Justiniano, em 538 d.C., até o aprisionamento do Papa Pio VI, em 1798 d.C., foi considerada como sendo uma leitura proibida,
e qualquer que fosse pego com uma parte que fosse do conteúdo dela seria condenado à morte, e isso das maneiras mais cruéis, como em fogueiras, guilhotinas e outras tantas, além de sofrerem torturas. Mas ainda assim, o Senhor sempre teve um povo, ainda que pequeno em número, que, a despeito dos riscos, não deixaram de testemunhar de seu Salvador, o que muitas vezes lhes custou a própria vida, pois Satanás não estava só. Um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão, e ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Neste período de 1260 anos, os próprios mandamentos de Deus foram alterados. Não entraremos em muitos detalhes nesta oportunidade. No entanto, existem Bíblias nos dias de hoje em que 3 alterações foram feitas nos próprios mandamentos do Senhor, a saber, o segundo mandamento, no qual o Senhor proíbe os seus filhos de fazerem ou adorarem imagens esculpidas, foi simplesmente retirado dentre os 10 mandamentos. O quarto mandamento, em que o Senhor manda que nos lembremos do sábado para o santificar, foi alterado para que fossem guardados domingos e festas. E o 10º mandamento, no qual o Senhor proíbe a cobiça, seja ela de qualquer natureza, foi dividido em 2, para que com a retirada do segundo mandamento, ainda assim fossem 10 os mandamentos, ficando assim, o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Sim, mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Vivemos nos dias em que um homem, a criatura, se acha no direito de alterar as leis do próprio Criador. Satanás, por séculos, tem arremessado a verdade ao chão, tem praticado e prosperado no seu engano. Quando Jesus, estando próximo ao templo, trouxeram-lhe os escribas e fariseus uma mulher pega em adultério e alegaram que a lei de Moisés os ordenava que tais fossem apedrejadas, isso na tentativa de provocá-lo, mas para poderem ter do que o acusar, Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão. Todos sabemos como termina esta história. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que Jesus escrevia no chão. O chão era de areia ou terra. E a despeito dele estar escrevendo ali, possivelmente os pecados daqueles que estavam a acusar aquela mulher, tanto que todos foram saindo um a um, certamente o vento, o clima ou até mesmo as pessoas que por ali passavam apagariam o que ali se escreveu, pois o próprio Salvador não deseja se lembrar dos pecados de seus filhos. Nos ama tanto que está disposto a perdoar, tanto que pagou o preço para tal. Mas os seus mandamentos foram escritos em pedras, com o seu próprio dedo, não se apagarão, nem serão alterados, e a sua lei é eterna. Não devemos dar ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Mas devemos fazer sim, como Pedro e os outros apóstolos que responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Pois a palavra do Senhor afirma, já no final do livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 18, porque eu, o próprio Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E, se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Assim seja. No próximo vídeo, o meu menino, o Mateus, estará falando sobre o capítulo 10 do livro de Daniel, que fala sobre uma introdução à última visão. E no meu próximo vídeo, se o Senhor permitir, estarei falando sobre o sábado, o mandamento que foi esquecido. Oremos. Senhor, muito grato por mais esta oportunidade. Por favor, Senhor, nos perdoa e venha a ser com todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Nos concede o Teu Santo Espírito, nos transforma, nos capacita
e nos usa na tua obra. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.